Continuação, então, de 7 estratégias simples e eficazes para lidar com o estresse. Dicas que você já pode introduzir no seu dia a dia para lidar com a sua regulação do humor. Sem mais delongas, roda a vinheta. Meu nome é Sérgio Silva, sou psicólogo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e a minha função aqui é te ajudar na sua regulação emocional. Eu trabalho e atuo nessa habilidade que nós devemos criar de manter as nossas emoções de maneira funcional diante das coisas, dos adventos, das coisas que acontecem na nossa vida. E essa é a minha função, é isso que eu faço, tanto em psicologia clínica quanto no canal no YouTube, em redes sociais. Essa é a minha vocação, é o que eu adoro e sei fazer. Seguinte, se você tá aqui, esse é o nosso segundo vídeo, eu gostaria de duas coisas. Primeiro, você tem que assistir o primeiro, eu acho que faz total sentido. Mas se você já veio do primeiro, eu acho que é sua obrigação deixar o like aqui, porque né, você já usufruiu aqui da metade das dicas, então você poderia pelo menos contribuir com isso. Mas fica aí da consciência, porque não custa nada pra você, mas ajuda muito pra gente que produz conteúdo, tá bom? Seguinte, quinta estratégia, a gente já falou de 4, a nossa quinta estratégia simples que você pode colocar aí na sua vida é apoio social e relacionamentos saudáveis. Por que não é qualquer relacionamento? Porque o relacionamento tem que ser saudável, né, meu querido, minha querida? Se a pessoa que você está se relacionando não gosta da pessoa que você é, de repente existe um problema aí. Só para ser sucinto, você tem que ser outra pessoa para que essa pessoa goste de você. É sinal que ela não gosta de você, ela gosta de outra pessoa que você não é. Mas a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. A gente podia ir, pelo menos, para a filosofia, sabe aquela ideia do ser humano enquanto ser social, aquela coisa platônica e tudo, e é muito legal, muito bacana. Só que a verdade é que, dependente mesmo, eu ia falar que existe uma necessidade, mas é dependente mesmo das relações sociais. Digamos assim, qualquer animal, antropologicamente falando, qualquer animal, ele é capaz, né, qualquer animal não, quase todos os animais, seja um cachorro do mato, um javali, um porco, um selvagem, sabe? É capaz de comprometer a vida de um ser humano. Na selva, digamos assim, nosso tataravô, no sítio, bisavô, antigamente, coisa assim. Quando que nós tomamos, então, a posição social de topo, né, na cadeia alimentar? Quando nós nos organizamos em sociedade. Então a gente ali cercou o leão, a gente cercou o urso, a gente cercou lá o mamute, o tigre dente de sabre. Mas a ideia é, nós enquanto sociedade, nós estamos enquanto topo de cadeia alimentar, nós enquanto humanidade, enquanto indivíduo, nós temos os filhotes mais fracos que existem na natureza, nós temos idosos dependentes, nós temos corporeamente e individualmente, a humanidade ela é muito fraca. Mas enquanto conjunto de organização social, embora algumas notícias às vezes façam que a gente creia ao contrário, mas se fosse para dar tudo errado, também já tinha dado. A ideia é, as relações sociais significativas e positivas são fundamentais para lidar com o estresse. Isso aqui é um dos pilares, né, da nossa metodologia, os 5S, da qual eu sou o criador. Se você quiser saber mais, vou deixar o link também, sergiosilva.net. Seguinte, próxima dica. Sexta dica, pensamentos positivos, funcionais ou assertivos. Pessoal, bom, se você é novo aqui, eu já vou te indicar já, a gente tem um bocado aí de vídeos sobre terapia cognitivo-comportamental, que é a ferramenta que a gente utiliza aqui, o embasamento teórico, técnico, científico que a gente utiliza para te ajudar. Não é para tirar aqui da cabeça e dar conselho. Não, eu estou trazendo aqui ferramentas e estratégias dentro de um contexto de estudo e de validação científica. Qual que é a ideia? Quando nós temos pensamentos mais assertivos, mais funcionais, eliminamos pensamentos ruminativos, pensamentos intrusivos, nós lidamos melhor com essa reestruturação cognitiva. Basicamente é isso que a gente faz em psicoterapia, é isso que vira e mexe, eu estou te convidando aqui para a gente passar e fazer isso junto.
Mas, de maneira geral, quando você tem o estresse sobressaindo, você já está convivendo com isso, a ideia é... Você tem uma frase, não me lembro quem diz, mais da metade dos nossos sofrimentos não aconteceram, ou não aconteceram ainda. Isso quer dizer que grande parte desse sofrimento está a nível cognitivo. Consultar o conteúdo desses pensamentos e repensar, refazer, remodelar esses pensamentos é uma estratégia interessantíssima para lidar com o estresse. Nota que aqui eu não falei sobre pensamento positivo, porque o pensamento positivo ele é tão disfuncional quanto o pensamento negativo. Um exemplo simples. Se eu chegar, por exemplo, a atravessar a rua, se eu chegar e falar assim, você não consegue atravessar a rua, um pensamento negativo. Entendeu? Aí fala assim, não, você não consegue atravessar a rua, aquilo te trava, te paralisa e aí você não consegue atravessar a rua. Problema. Então vamos trocar para um pensamento positivo? Bora lá. Você consegue atravessar a rua, olhe no espelho 10 vezes, você é um atravessador de rua, você consegue, rapaz. Vai lá que você consegue. Pensamento positivo, tal, então eu vou conseguir, o que vai fazer? Você vai atravessar a rua. No primeiro momento você pode até conseguir. Mas isso pode te colocar num nível de risco, de não olhar para o lado, de não observar, de não calcular melhor os riscos reais, as consequências reais desse ato de atravessar a rua, por esse estresse que você vai passar. Então, assim, os pensamentos, eles vão lidar muito com a maneira, vão refletir, indicar muito a maneira emocional com que você vai lidar com os adversários. Essa é grande parte da psicoterapia, está incluso dentro do pilar de satisfação, dentro da nossa metodologia 5S. Seguinte, última dica aqui, dicas simples, facilmente implementáveis, funcionais, ainda que panorâmicas, Pessoal, sono. Eu até deixo pro final, porque, o Sérgio vai falar de sono, todo mundo fala sobre... Gente... Sono é tão essencial quanto água, entendeu? Se você não dormir direito, todos os outros aspectos da sua vida estão facilmente comprometidos, entendeu? O sono, ele é o cimento que cola todas as outras partes, da saúde mental. Então, basicamente, eu gosto de trazer para o contexto psicoterápico o sono como uma red flag. Até comentei já aqui em outros vídeos. Se te custa o sono, vou falar aqui perto de você. Se te custa o sono, é caro demais. Eu já abri mão de oportunidades extremamente lucrativas. Já abri mão, tô falando até de experiências pessoais. Eu era jornalista até mesmo, antes de ser psicólogo, Se te custa o sono, quem consegue imaginar um editor-chefe na época, a equipe tinha 27 pessoas, jornalista, editor de cidades, editor de esporte, juntar tudo aquilo, tinha um diagramador, a revisora, a direção em cima, para atender alguns anunciantes, e aí os próprios assinantes entrando em contato, querendo falar com o editor. Foi assim que eu paguei minha faculdade de psicologia. Porém, se te custa o sono, isso é caro demais. Se você está hoje num projeto onde é incabível, eu gostaria de te convidar para ter um plano. Existe um tempo onde a gente queima, Às vezes a gente é jovem ou às vezes a gente tá com essa energia e a gente tem que se submeter a alguns estresses, Mas o que eu realmente recomendo, se for esse o caso, que seja dentro de um plano, Olha, eu vou fazer isso durante tanto tempo, isso, plano real, que é meio que aquela história. Você estava conversando com uma pessoa que é Polícia Federal, então eles têm muito esse problema do rebite, com os caminhoneiros, às vezes tem. O que acontece? A pessoa começa a tomar o rebite, que é aqueles estimulantes, e aí o cara que ganhava 7 passa a ganhar 11, passa a ganhar 9, e aí o que acontece? Ele vai então começando a calcular na cabeça dele os prazos e os preços dentro dessa nova realidade que é camuflada pelo estimulante, no caso do rebite. E aí todo o padrão de vida, a estrutura, as contratações, tudo o que ele faz já é dentro desse padrão que é
irreal e insustentável. E acha que não, mas isso acontece em diversas outras profissões. Aqui no atendimento, tem época que a gente precisa iniciar uma lista de espera. Por quê? Existe um limite de tempo de atendimento em psicoterapia que eu consigo manter, considerando uma qualidade de trabalho e justiça por aquele que está sendo pago. Então nós precisamos sempre trabalhar com isso em todos os contextos, em todas as profissões. Se você está tendo que submeter a cargas irreais, e qualquer hora a gente vai falar aqui de burnout, quando a gente perde a noção do que é estresse, o que são metas reais e irreais, entendeu? Então, se você tem que se submeter a isso, tenha um plano, faça isso dentro de um contexto de um plano. Porque arroz, é lógico, você está aqui conversando comigo, você tem internet, você tem um aparelho eletrônico. Nós não estamos falando de uma camada da sociedade que está comprometida com os recursos básicos. Não é com você que eu estou falando. Por exemplo, o estresse de não ter o que comer amanhã, não é com você que eu estou falando, né? Eu estou falando com alguém que tem um eletrônico, que está assistindo no YouTube. Então, assim, é outro extrato, né, da população. Agora, o que acontece? Tenha esse plano, ok? Se custa o sono, custa caro demais. Tenha o sono como um grande balizador aí dessas suas estratégias. Tudo bem? Espero ter te ajudado. Eu sou Sérgio Silva, vou ficando por aqui. Para mais informações sobre psicologia, estilo de vida, regulação emocional, para entrar em contato comigo, ou outras redes sociais, sergiosilva.net. Tudo bem? Espero poder contar com você mais vezes aqui, e no demais a gente se vê. Até já!